Olá, muito bom estar aqui mais uma vez com você no nosso podcast Lidere-se. Temos estado aqui com você toda semana, né? Na grande maioria das vezes o nosso programa, o nosso podcast é na quinta-feira. Algumas exceções, como esse de hoje, vai ser na sexta-feira, mas sempre na quinta-feira, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube, o Lidere-se. E já aproveito aqui para pedir a você para me ajudar. É importante para mim você se inscrever lá no canal. Se você digitar lá no YouTube Lidere-se, você vai cair aqui, bem aqui nesse canal que está aqui, Lidere-se. E aí você se inscreva. Aperta o sininho, porque quando você aperta o sininho, todas as vezes, quando sai alguma coisa nova, e está sempre saindo coisa nova, você vai ser comunicado. E tem muita coisa lá no YouTube que a gente trouxe aqui, pessoas que tentaram suicídio, pessoas que saíram da droga, pessoas que venceram depressão. Então a gente tem muita coisa bacana lá no canal nosso do YouTube, que é o Lidere-se. Se inscreva, participe, faça o seu comentário, né? Um comentário que você faz, um joinha que você coloca, já dá um engajamento melhor para a gente dentro do canal do YouTube. E também o nosso Instagram, eu, Lindomar Alves, sempre fazemos pequenos cortes dos podcasts que a gente realiza aqui. Então vale muito a pena. Se você também puder me seguir lá no Instagram, lhe agradeço muitíssimo, me ajudando, divulgando, tá certo? E hoje a gente vai estar tratando um assunto aqui muito interessante. Eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não vou nem falar quantos anos, vou deixar ele falar quantos anos, porque ele sabe mais do que eu. E quando eu conheci ele em Maceió, e era um garoto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí nós vamos conversar um pouquinho com ele, falar um pouquinho sobre liderança. Ele, na verdade, é o líder que me sucedeu lá em Maceió, quando eu me mudei para Natal, né? Isso já tem 10 anos. E eu queria muito que 12 anos já, né? Queria muito que você conhecesse o nosso Bispo Frank, que é bispo ali em Maceió, Lagoa, esposo da Bispa Betânia. E tenho a honra de tê-lo aqui comigo hoje no meu canal do YouTube, no Lidere-se. Bem-vindo, Bispo Frank, seja bem-vindo, Deus lhe abençoe. E vamos lá, quero que você fale um pouquinho aí. Quanto tempo a gente se conhece? Gratidão, né, Bispo Lindomar, pelo convite, né, pela satisfação de estarmos aqui e poder alcançar milhares de pessoas através do YouTube, não é isso? É isso aí, a gente já se conhecemos há muito tempo, né? Eu cheguei na Sara Nossa Terra em 1994, então vamos fazer 30 anos caminhando junto, 3 décadas caminhando junto, e para mim foi muito abençoador, né? Porque quanta vitória, né? Quanto livramento, quanta coisa boa, quanta conquista Deus trouxe nesse tempo. Então a gente está debaixo de uma palavra de Deus, né? Debaixo de um chamado de Deus, após a conversão, após, né, esse chamado que alcançou a gente muito novo, adolescente já. Deus já começou a fazer essa obra e nós estamos aqui, graças a Deus. E a gente vai estar conversando aqui com você hoje, e não só hoje, porque vou fazer o podcast de hoje, mas também vou fazer o da semana que vem, vou aproveitar o Bispo Frank aqui, né? E a gente vai estar falando no segundo podcast sobre uma questão muito forte sobre libertação, e fosse você, já ficava aí prontinho para a próxima semana. E eu quero aqui fazer algumas perguntas, nós vamos fazer 2 blocos aqui nesse podcast de hoje. Primeiro eu quero perguntar um pouquinho para o Bispo Frank, algumas coisas. Primeiro eu quero perguntar, quando foi que você foi para a igreja e como você foi? Deixa eu concluir aqui minha pergunta. Quando você foi para a igreja e como? Seus pais eram evangélicos? Não? Como é que isso aconteceu? Diga aí pra gente. Bom, eu ontem estava respondendo essa pergunta na TV Farol, lá em Maceió. Eu vou responder aqui a mesma pergunta aqui em Natal, agora sendo no podcast aqui Lidere-se, né, com o Bispo Lindomar. Gente, é o seguinte, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Batista Lagoano, aonde estudou, né, Carol, Daniel e Beatriz. E lá acontecia o seguinte, esse colégio não existe mais, agora
Ele foi incorporado, agora é um condomínio, né? Um monte de Várias torres, né? de apartamento. Bom, eu tive a felicidade de estar ali. A minha mãe perguntou, eu lembro na época, ela disse assim: onde você quer estudar? No Colégio Batista ou na Fundação Bradesco? Que era uma outra escola bem interessante. Eu falei: ah, não, quero estudar no Colégio Batista. Ela fez o maior sacrifício do mundo para que eu pudesse estudar lá, e eu fui estudar lá. Quando eu cheguei lá na 6ª série, eu tinha 12 anos de idade. Aí a gente já vê a mão de Deus, né? Porque a Fundação Bradesco é muito boa e era mais perto para você. Mais perto, e parece que não tinha custo, ou se tivesse custo era muito... Não tinha custo. Não tinha custo. E ela me deu essa opção, e ela tinha que pagar, e ela teve muito esforço para pagar. Né? Eu lembro disso, de alguns casos, algumas cenas quanto a isso. Bom, e quando nós tínhamos a aula de religião, eles juntavam todas as turmas, levava 4 turmas, cada uma de 6ª série, né? Pro auditório. Lá tinha um louvor e um testemunho. Essa era a aula de religião. E uma vez, numa determinada aula dessas, foi um pastor relacionado a esporte. Ele deu um testemunho relacionado à parte esportiva. E como eu estava sempre envolvido com algum esporte... Tu lembra quem era ele? Não. Ele era de São Paulo, mas eu não lembro. E ele falou assim no finalzinho. Ele falou sobre a carreira dele. Ele era um ex-jogador de vôlei profissional que se tornou pastor batista. Ainda lembro disso. Ele disse assim: quando você almoçar hoje, nós estávamos pela manhã, pega uma Bíblia lá na sua casa e vai ler. Eu sei que você não vai fazer nada. Ele disse assim: vai ler a Bíblia. Começa lendo Mateus. E eu fiz isso. Naquele dia, eu cheguei em casa, almocei, e eu peguei uma Bíblia do meu avô. O meu avô, os meus avós maternos, eram vizinhos nossos, né? E eu achei uma Bíblia. E eu sabia que era do meu avô ou era da minha avó. E eu comecei a ler Mateus. Comecei a ler. Acho que eu li entre 5 e 10 capítulos no máximo. E em um determinado momento, hoje eu sei o que aconteceu. Naquele momento eu não sabia de nada. A presença do Espírito Santo encheu o ambiente. Por que eu digo isso? Porque eu comecei a chorar. E pedir perdão. Uau. Eu só tinha 12 anos, né? Pedir perdão, pelo amor de Deus. E eu comecei a pedir perdão, eu me senti o maior pecador do mundo. E tinha uma secretária em casa, e era sala de TV, sala de jantar e cozinha. E eu, ajoelhado no sofá, olhava para a cozinha para ver se ela estava me ouvindo chorar. Eu lembro dessa cena. E eu chorava, e eu só lembro disso. Me perdoa. Ali houve um selo de Deus, porque a partir dali eu comecei a ter cuidado com o que eu falava, se eu chamava um palavrão, se eu não chamava, se eu fazia a coisa certa, se eu fazia a coisa errada. E eu lembro que demorou uns 2 anos, teve uma briga lá em casa, uma confusão entre o meu pai e a minha mãe, e eu cheguei assim no quarto e disse: Deus, eu quero ir para uma igreja. Eu preciso ir para uma igreja. Que coisa. E com 15 anos veio um convite de ir para uma igreja. E eu cheguei na Sara Nossa Terra, foi o meu primeiro culto evangélico, e quem estava pregando era um pastor chamado Lindomar Alves. Que coisa. Em 1994, e estamos aqui agora. Você tinha 15 anos. 15 anos. Você está com qual idade hoje? 44. Vou fazer 45 mês que vem. 30 anos atrás. 30 né? anos. Muito forte. Tá aqui, você já tá de cabelo branco, eu também. Graças a Deus, eu fico encantado com isso, porque assim, ele teve uma experiência... Foi assim que eu cheguei. Ele teve uma experiência aqui num contexto diferente, mas sim, tem coisas que são muito idênticas à que eu tive em 1982, lá em Goiânia. Muito parecia essa questão do choro, de pedir perdão, nossa, e um sentimento de culpa. Cara, como assim, o agir do Espírito Santo, né? Me diga outra coisa aqui, como foi que você se tornou um líder, né? Líder, pastor, hoje é bispo, se puder até explicar, eu até expliquei isso aqui outro dia, porque... Eu tô querendo escrever um livro sobre isso, sabia? Tô querendo escrever um livro sobre isso.
saindo de líder de célula até bispo, né? Tô querendo fazer um livro sobre isso. Por volta de, acho que eu tinha na faixa de 17, 18 anos, uma pessoa que até hoje está na igreja, a Maria Helena, ela é diaconisa, né? Na época, ela era coordenadora dos grupos de discipulado. Ela chegou para mim, eu ia muito na igreja orar, né? Ela chegou para mim e disse assim, tá na hora de você começar a discipular. E ela me deu o filho dela, uma das pessoas, e mais 2 jovens para discipular. Eu comecei a discipulando 3 jovenzinhos, um pouco mais novos do que eu, quando eu já tinha cerca de 18 anos. Além disso, eu participava daquelas reuniões com o pastor Mário no sábado de manhã. E aquelas reuniões eram momentos de jejum e oração, e era um momento de muita ativação de dons espirituais, muito forte. Ali tinha muito clamor pelo Estado, pela cidade, muita súplica. E eu me lembro de orar muito por Alagoas, orar assim, de chorar. E eu acredito que você tem que tomar cuidado com o que você fala diante de Deus, né? Se você ficar orando... Trata comigo, Senhor, trata comigo. Aguarde. Porque eu ficava orando tanto por Alagoas, eu acho que Deus, esse menino tá orando demais, né? E assim, toma cuidado com como você ora, pelo que você ora, porque Deus está atento, está ouvindo, e Ele é Deus que responde e que dá responsabilidade. Só que a diferença é que o tempo dele não é o nosso, É né? verdade, é verdade. Então, e aí esses foram momentos assim, eu percebo que houve assim um selo de Deus, né? Um derramar dele na minha vida. Um outro momento muito marcante que envolve essa pergunta, né? Como é que nasceu a liderança? Eu comecei a discipular, eu participava de reuniões de oração. Eu sei que a gente até não tem muito tempo, mas porque tem muita gente que nos assiste aqui pelo meu canal que elas não conhecem essas nomenclaturas, discipular. O que é discipular? Bom, Mateus capítulo 28, né, verso 18 e diante, Jesus traz uma ordenança aos seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. A igreja, Sara, nossa terra, absorve esse princípio de uma maneira muito forte, né? Ela pratica o discipulado em grupo, ela pratica o apacentamento, né? Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Então, assim, o discipulado é o apacentamento, é o cuidar das pessoas, é o atender as pessoas, né? É basicamente isso, é você estar mais perto das pessoas, elas não serem apenas membro da igreja, mas se tornarem pessoas mais próximas. E aí tem os pequenos grupos, as células, os discipulados com 10, com 15, com 20 pessoas no máximo, e esses discipulados vão se multiplicando e as pessoas começam a ser mais assistidas, melhor assistidas, né? Hoje, com a bagagem que a gente tem, com o tempo de vida cristã, de liderança, na experiência que a gente olha e fala, esse modelo é o mais difícil, é o mais complicado, mas é o mais eficaz, né? É o mais eficaz, porque você se sente cuidado, você tem a oportunidade de ser cuidado, e você tem a oportunidade de receber de uma pessoa que está vamos dizer assim, que tem mais experiência que você, que está na sua frente, que já passou por muita coisa que passou e venceu por coisas que você ainda não venceu. Então o discipulador, ele é um irmão mais velho, ele é um líder, né? Ele é uma pessoa que foi investida de autoridade, que está debaixo de unção, para fazer algo muito proveitoso para a gente, para instruir, né? É isso aí. Maravilha. E daí você se tornou pastor? Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui. Dentro desse aspecto de ser líder, teve essa delegação para ser um discipulador, teve essa questão da oração, que ajudou muito na questão do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, da intercessão, e teve uma experiência muito forte. Eu lembro que o Senhor trouxe 2 anos uma pastora, uma missionária dos Estados Unidos. A Bárbara. E teve um desses anos, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo,
foi nessa faixa de 1998, 1999, alguma coisa assim. Eu fui na frente receber uma oração por cura, alguma coisa assim. E eu lembro que a pastora estava traduzindo e ela me chamou. E ela fez uma pergunta: você sabe que Deus tem um ministério na sua vida? E eu respondi: não, eu não sei. Então Deus tem um ministério na sua vida. Essa palavra é para te encorajar a buscar a Deus. Eu lembro que depois dessa palavra, o meu ambiente de devocional ficou explosivo, ficou muito potencializado. E ali me ajudou muito a ser um líder. E a oportunidade veio um ano depois de começar a ter uma liderança mais forte. Legal, muito legal. Show, aqui é uma terceira pergunta, mas que eu poderia ter colocado junto com essa anterior. Foi fácil assumir a liderança da igreja ou houve rejeição por parte de algumas pessoas da igreja? Primeiro, é uma outra realidade, né? Eu estava numa igreja com 200 membros, 250 membros, e fui ser pastor de uma igreja com o dobro, né? Com 500 membros, com 600 membros, naquela ocasião. Só aí já é uma dificuldade. Você está indo para um desafio, é um outro nível, é uma igreja X e você passa a liderar uma igreja 2X, vamos dizer assim. Além disso, você tem a questão de ser um pastor de pastores, né? Tem a questão da coordenação. Que é o bispo, né? E por terceira situação de desafio é você liderar as pessoas, pastorear um público que estava sendo liderado por um líder há muito tempo. Então foram muitos desafios, não foi nada fácil, espiritualmente falando, emocionalmente falando. Mas Deus foi fiel, né? Tem sido fiel, né? Estamos lá até agora. E em relação à rejeição, eu acredito que teve, sim. Que teve. Eu acredito que eu não tive acesso a tudo, né, de informação, mas que teve. Mas, assim, a gente foi administrando e conduzindo o trabalho e rompendo. Eu quero fazer aqui uma última pergunta e depois a gente vai assistir um vídeo e depois do vídeo eu quero trabalhar com você em cima do vídeo que a gente vai assistir, que é um vídeo muito forte, muito legal, um vídeo pequeno que tem a ver com o que a gente está falando, igreja, liderança de igreja, mas a última pergunta antes do vídeo sabendo da grande demanda, né, que igreja tem, igrejas são, é igual, por exemplo, só você e seu irmão, e sua mãe e seu pai eram, né? E tinha problema dentro de casa, com o irmão, tinha com o outro. Sim. E igrejas são várias famílias dentro de uma família, né? Então, assim, é problema ao quadrado, né? Ou ao cubo, né? São demandas, pessoas que chegam com problema, às vezes um problema conjugal, às vezes uma pessoa que chega com uma dependência química, a mãe desesperada, às vezes a pessoa que perdeu alguém, está enlutada, e tantas outras situações. Como você lida com isso sem que isso afete a sua vida emocional e a sua vida conjugal e familiar? Tem um versículo que a gente aprendeu, né, assimilou no coração faz muito tempo. Provérbios capítulo 4, verso 23. De todas as coisas que você tem que guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é ter um coração guardado? É ter as emoções em reserva. É como se você emocionalmente tivesse um pé atrás. Então, assim, eu não posso me expor emocionalmente, eu não posso entrar com o coração em tudo, porque senão a energia vai embora, eu vou ser roubado emocionalmente falando. Então, como é que isso não me afeta? Porque o coração está guardado. Você trata tudo de forma mais racional, né, e com princípio, que aí você traz o lado espiritual. Então, vamos tratar isso aqui de uma forma mais racional e dentro de uma abordagem, de um ponto de vista de princípio bíblico. E aí você consegue ter uma visão espiritual. E o próprio Deus nos blinda, ele nos capacita. Porque teve situação que eu passei que eu olhei assim e disse: Deus me guardou, porque aquilo ali era para eu ter ficado muito irado, por exemplo. E eu não fiquei irado, então eu percebo que há uma proteção de Deus. Você está orando, você está, né, buscando a Deus, você está pedindo a misericórdia de Deus, e Deus, ele ajuda realmente e nos guarda. Nós precisamos ser guardados por Deus. A gente tinha um líder lá em Maceió e ele era médico.
E um tempo eu que cuidava dele, discipulava ele marcou para conversar comigo um dia da semana pela manhã. Aí ele foi lá no escritório da igreja, eu atendi, aí ele falou, eu tô meio assim, sou médico e tenho perdido muito paciente meu tem morrido, muita gente está mexendo comigo. E a gente conversou um pouco sobre isso, a gente falei com ele até sobre essa questão de guardar o coração. Você não é Deus, né? Você não é responsável pelas vidas. Você dá o seu melhor dentro da sua profissão, mas você não é Deus, né? Isso aí. E a gente conversou um pouco sobre isso e tal. E depois de alguns anos, eu voltei a conversar com ele. Eu falei, e aí você... Ele falou, o tempo vai passando, a idade vai passando e você vai aprendendo a lidar com essas coisas, né? Aí eu perguntei... Aí ele falou assim, é igual acontece. Uma pessoa que chega a 80 anos, a maturidade dele é outra, é diferente de quem tem 20 anos. Sim, né? Sim. Então é mais ou menos isso que você está respondendo. Vamos aqui assistir o vídeo. Eu queria que você prestasse bastante atenção no vídeo. Ele é muito pequenininho, acho que ele não dá nem um minuto. Preste atenção que depois nós vamos falar um pouco em cima desse vídeo aí. Pode soltar. Eu mandei no seu WhatsApp aqui, peraí. Mandei no WhatsApp do Jean. Então eu estava sem internet, peraí. Caminhar aqui. Pronto, veja se foi aí, Jean. Tá no seu WhatsApp. Conseguiu? Para mim tá constando que foi. Vai. Jean. Pera aí, viu? Engraçado aqui no meu consta. Eu tô recebendo. E para mim tá aqui. Eu tô no teu podcast e ele tá dizendo aqui. Eu tô vendo o vídeo. É porque eu estava sem internet, foi falha minha. Bom, então, enquanto ele está se organizando ali, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, porque o vídeo, ele é muito importante. Nossa, eu assisti esse vídeo aqui e fiquei impressionado. É uma situação bem delicada e que há uma intervenção muito de Deus, e eu quero trabalhar um pouquinho com isso aqui, com o Bispo Frank, sobre todas essas questões. E como é que está hoje lá, Maceió, a igreja, está bem? Graças a Deus, nós crescemos, né? Nós passamos por muitas lutas, muitas provas, e faz parte, né? Não tem como ser diferente, mas ampliamos, multiplicamos e vamos receber pela terceira vez nos últimos anos as celebrações do Nordeste. Isso é Quantas pessoas esperam nessa celebração? Acredito que próximo de 5.000 pessoas. Quem está aqui assistindo a gente que tiver, poxa, queria ir na celebração, o que ela precisa fazer? Ela precisa estar com a gente lá no mês de agosto, do dia 15 ao dia 17, vai ser no ginásio do SESI. Se você não conhece nenhuma igreja Sara Nossa Terra, você pode visitar em qualquer uma das capitais do Nordeste, né, onde você estiver no Nordeste, onde você está sendo alcançado por esse vídeo, né? E você ter maiores informações na igreja local. Ou você entra também no Instagram, né, SNT Oficial, que é o Instagram da Sara Nossa Terra Nacional. Ou você faz um download do app do Sara Church. E você que se cadastra também para ter acesso aos eventos da igreja. Mas tem essas três formas. Você pode ir em alguma igreja, você pode fazer o download do nosso Sara Church, ou você vai no Instagram para maiores informações. O evento acontece de 15 a 17 de agosto em Maceió, no ginásio do SESI. E lembrando que esse evento vem toda uma equipe de Brasília, né? Bispo Robson, Bispo Lúcia, Bispo Lucas, Bispo Priscila, o pessoal do Louvor, né? Deve ser todos os bispos da região Nordeste vão estar presentes, as caravanas, Pastor Eltinho, o Hélio Borges. Borges. Maravilha. Vai ser bênção. Vai ser um grande evento. Jean, quando tu estiver pronto, só você falar, viu, o vídeo, tá? Vai ser um grande evento, vale a pena, assim. É um evento que a gente tem ele anualmente. Eu participo desse evento há muitos e muitos anos. Vale a pena você participar. Vamos lá, então, o vídeo. Tentei o suicídio, estava no quarto do hospital. O médico entrou e ele falou assim: por que você fez isso sendo tão jovem? Se viver a sofrer, eu não quero mais viver. Ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos. Ele falou: você sabe o que é isso aqui?
Falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim. Se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio, eu perguntei o nome dele. Eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Ela falou, como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Bom, olha que vídeo, né? Assim, forte, né? Essa moça tentou suicídio e por conta da tentativa, ela não explica, mas provavelmente deve ter tomado muita medicação, alguma coisa, e estava hospitalizada e o médico percebeu a depressão profunda dela e aí ele mostra para ela os batimentos cardíacos e fala, o que é isso? Aí ele fala, isso aqui é a vida, né? A vida é assim, ela tem altos e baixos. E nós tivemos aí agora, alguns anos atrás, um período de pandemia, né? Que a gente ficou 5 meses parado, tudo fechado. Nossa, aquilo para mim foi uma coisa maluca. Todos os dias eu ia para a igreja, a gente tinha reunião de oração, uma reunião pequenininha, com 3, 4 pessoas, com toda a cautela. E eu passava tudo fechado, o shopping, tudo fechado. E foi um período que as pessoas passaram a usar mais droga, que as pessoas passaram a usar mais álcool. Foi um período que as pessoas começaram... Hoje a gente vê uma quantidade enorme de adolescentes com crise de ansiedade, com depressão. Eu trouxe aqui já algumas pessoas que chegaram na igreja e tentaram suicídio, como essa menina que superou, que hoje está bem, né? E eu trouxe esse vídeo para a gente falar um pouco sobre isso. Porque assim, não é uma habilidade do líder, a gente tem que ter uma coisa muito maior e superior a isso, né? E aí eu queria te perguntar aqui, você lá na sua experiência de igreja, lá nesses anos todos que você está lá com a igreja, você já teve alguma experiência assim de pessoa chegar nesse nível de tentar suicidar, ou uma situação muito forte assim de destabilizar qualquer pessoa e que você conseguiu, que superou e que venceu? Bispo, a gente atendemos muitas pessoas jovens, né, que passam por depressão, passam por síndrome do pânico, pessoas que estão com pensamentos suicidas, né? Quando nós oramos e chamamos na frente, no culto de sábado, que é o culto de arena, né, é negócio assim de dezenas de pessoas. Se você faz uma solicitação, eu quero orar por pessoas que estão com ânsia de suicídio, e ali você vai ver dezenas de pessoas chegando no altar para receber oração, pessoas que elas se cortam, né? Elas se cortam, se mutilam, né? Nós temos uma discípula que é enfermeira e trabalha num centro de psiquiatria para adolescentes do município, e o que ela relata é que o centro psiquiátrico ele não dá conta de tanta gente que busca atendimento, que busca ser assistido, né, que tentou o suicídio. Então, assim, é algo, infelizmente, muito real hoje em dia. As pessoas que estão sendo vitimadas emocionalmente. A pandemia, ela acelerou isso, né? A pandemia acelerou muitos divórcios também, né? A pandemia, ela não só acelerou coisas boas, como a inovação, a tecnologia, o home office, mas também acelerou muitas psicopatologias. E, infelizmente, sim, nós atendemos muitas pessoas, oramos por muitas pessoas, e que elas estão lutando contra a depressão, contra o pânico, contra crises, né? Infelizmente. E graças a Deus temos ajudado muitas pessoas, né? Através da igreja. Deus tem feito uma obra maravilhosa, sobrenatural. Esse vídeo aí é sobrenatural, o que aconteceu com essa moça. Ela teve uma experiência sobrenatural. Então, assim, eu creio que a igreja tem ajudado muita gente, que a igreja é realmente um braço de Deus, né? O corpo de Cristo, que seja em qualquer cidade do nosso país,
muita gente está sendo acolhida, está sendo atendida, tem recebido o poder de Deus, independente da denominação, né? Tem muita gente correndo e sendo socorrido nas portas das igrejas do nosso país. Eu queria aproveitar você aqui, a gente não tem mais muito tempo não, mas eu queria trazer dentro desse contexto que a gente está falando aqui, uma situação bem delicada, vou trazer aqui, que é o seguinte: a gente vê muito escândalo dentro de igreja, líder errando, líder falhando, e por conta dessas falhas que se vê, que às vezes se tornam públicas, né, nos escândalos públicos, as pessoas que não conhecem igreja, que nunca foram, eu estou falando aqui mais especificamente de igrejas evangélicas, igrejas cristãs evangélicas, e as pessoas falam, mas olha aí, ó, olha o pastor tal lá, pareceu que estava tirando dinheiro da igreja, olha lá, adulterou, olha lá, isso. E muitas pessoas criam uma barreira enorme com relação à igreja, por conta disso. E eu queria colocar aqui duas situações. A minha do Bispo Frank, que eu conheço, e ele começou aqui falando do testemunho, como ele chegou para a igreja. Né, um garoto que queria ser jogador e era um bom jogador, e ele teve que decidir entre ser um jogador ou exercer uma liderança na igreja, e ele optou, né? E eu sei que você não está arrependido, não se arrependeu por causa disso. Né? A minha experiência também, fui para a igreja com 19 anos, e desde os 19 anos entrei a fundo e nunca mais saí. Eu estou com 60 anos, vou fazer 61, né? Estou fazendo 42 anos de igreja. Então, assim, é o melhor lugar do mundo. Agora, tem falha? Tem. Né? Jesus falou assim, eu não vim para as pessoas sãs, eu vim para as pessoas doentes. Então, é um lugar que as pessoas chegam doentes. Agora, elas não vão permanecer o resto da vida doente. É um processo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas pessoas que se escandalizam e elas permitem levantar uma barreira intransponível entre elas e a igreja, até mesmo às vezes contra a gente, pastor. Né? Eu estava numa fila em Maceió, lá no supermercado Hiper, do caixa do Banco Brasil. Aí eu estava lá, tinha umas 4 pessoas na minha frente, aí chegou um senhor, aí o senhor começou a chegar, ele começou a falar mal. Ele, tem 2 laias que eu não suporto, é político e crente. Para mim, pegava pastor e político, fazia uma fila e metralhava. E eu fiquei lá caladinho, falei, valeu, meu. Então, assim, você percebe que as pessoas... Eu queria que você falasse um pouco dessas 2 situações. Eu acredito, assim, que, infelizmente, todo segmento vai ter o bom testemunho e o mau testemunho. Eu desconheço um segmento que só tem um bom testemunho. Eu desconheço. Seja qual for, se você vai para a saúde, né, na área da saúde tem um bom testemunho e um mau testemunho. Se você vai para o judiciário, tem um bom testemunho e tem um mau testemunho. Se você vai para o pedagógico, tem um bom testemunho. Se você vai para o corporativo, para o empresarial, para o profissional liberal, para qualquer área que você... Por quê? Porque há ser humano, e ser humano tem virtudes e tem falhas. Então, assim, aonde você for, vai encontrar um bom testemunho, né, um bom exemplo, e você vai encontrar um mau testemunho, um péssimo exemplo. Eu oriento essa pessoa que ela tenha a experiência dela e que ela não perca a esperança, né, no próximo, porque Jesus ele nos ensina isso, né? A amar o próximo como a si mesmo. Assim como eu quero ter a fé, né, a estima das pessoas, que ela também se dê a oportunidade de viver uma experiência muito de Deus na casa de Deus. É possível, né? Deus vai direcionar, o Espírito Santo vai direcionar o lugar, né, a igreja, os líderes. Então, assim, tem a sua própria experiência. Eu aprendi isso há muito tempo, que é importante ouvir, é importante você tomar exemplo, né? É importante você ouvir conselho, mas também é importante você ter a sua própria experiência, porque tem muita gente pessimista, tem muita gente que fala coisas negativas, e se você for absorver tudo que é de ruim, tudo que é pessimismo, você não vai viver a sua própria experiência. Então, assim, que você possa pedir a Deus, né, o lugar, né, aonde você vai,
onde você vai cultuar, onde você vai congregar. Eu fiz isso e estou até hoje, né? Eu fiz isso, eu tinha 14 anos, pedi a Deus uma igreja, Deus me levou para uma igreja, eu cheguei com 15 anos, já fazem 30 anos eu estou nessa igreja. No mesmo lugar. Você nunca se decepcionou? É claro que sim. Inúmeras vezes. Não é? Você nunca ficou triste? É claro que sim. Mas se eu for contabilizar, né, os pró e os contras, infinitamente melhor, infinitamente mais positivo do que negativo. Verdade. Né? Agora tem que se apoiar em Deus, tem que ter princípio, né, bispo? Tem que parar de ser criança e ser adulto. Exato. Né? Tem que parar de ser aquela pessoa bicuda, né, murmurão, criança, e ser adulto, tem que crescer na vida. Né? E adulto, ser maduro, não é ter idade. Né, é assimilar o Espírito Santo, assimilar a palavra de Deus. Isso vai nos dar sabedoria, isso vai nos dar prudência, isso vai nos dar discernimento espiritual. Aí você vai viver com certa sobriedade, você vai ser uma pessoa assertiva na vida. Né? Cura, sejam curados. Eu tenho uma coisa que eu trago comigo já há muitos anos, as deficiências que existem dentro de um contexto de igreja, as falhas, elas não estão ali para me destruir, elas estão ali para me aperfeiçoar. Se eu entendo isso, sabe, eu olho isso, em vez daquilo me afetar, aquilo vai me promover, vai me jogar para cima. Romanos 8:28, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma última coisa aqui, você falou muito de segmento, né? Todo segmento, e você citou aí educação, a área da saúde, ou qualquer outro segmento. Eu quero citar um segmento aqui, que ele é muito mais poderoso, mais íntimo do que tudo isso aí, que é o casamento. Eu sou casado há 37 anos. Eu tenho falhas até hoje, que a minha mulher não concorda. Claro que são bem menos do que o que era lá atrás. Porque senão também ela não aguentaria, não, né? Ninguém aguenta também. Se esse cara não muda, né? Pelo amor de Deus. 37 anos. Então, assim, todo lugar. E eu tô com a minha mulher hoje, e assim, digo isso com toda a verdade e sinceridade. Sou muito mais apaixonado por ela hoje do que quando eu me casei com ela. Hoje é uma coisa diferente, é um amor, é uma coisa assim, uma cumplicidade. Então, igreja é a mesma coisa, criar vínculo, criar aliança e viver por princípio, né? Por princípio. E eu quero aqui pra gente terminar, eu sei que tem muita gente nos assistindo agora, muitas pessoas irão nos assistir, porque esse podcast vai ficar gravado no YouTube, e pessoas que têm altos e baixos. Talvez pessoas que estejam em depressão, talvez pessoas que estão passando por uma crise de ansiedade, né? Eu por tantas outras situações, talvez agora pessoas que estejam em crise conjugal, casamento separando, talvez uma mulher que descobriu que o marido tem um filho fora, tem uma outra, e essas pessoas são esses altos e baixos. Eu queria que você fechasse aqui o nosso podcast, trazendo para essas pessoas uma palavra, para que elas, não é porque a vida vai ser maravilhosa que eu vou ser maravilhoso, né? A vida tem de tudo, é como a moça falou, né? O alto e baixo. E se eu sei me importar dentro disso, eu vou sendo amadurecido. Então eu queria que você falasse diretamente com essas pessoas que nos assistem. A dificuldade, a crise, ela tem o poder do dia. E o dia, ela é uma visão restrita. Quando a gente está dentro de um furacão, de uma crise emocional, um problema conjugal, um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma crise no trabalho, ele tem o poder do dia. E um dia não pode decidir a sua vida. É como um dia nublado ou um dia de chuva. Ele passa, aí daqui a pouco vem o sol, daqui a pouco vem o amanhecer. Então, assim, não decida por um dia. Quem está em crise só enxerga um dia. E provavelmente é um dia de chuva, é um dia nublado, é um dia de tempestade. Então, você não está enxergando a realidade. Esse dia vai passar, essa crise vai passar. Crise no grego é vento, vento passa. Então, que você possa esperar no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, que você possa esperar em Deus, vai passar, não é fácil, todo mundo vive crise, mas com Deus nós vamos saltar muralhas, vamos desbaratar exércitos, porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Maravilha. Então você que está aí, ó,
o seu dia vai chegar, né? Tem um salmo que fala, pode o pranto durar até o anoitecer, mas a alegria virá ao amanhecer. A tua manhã vai chegar, a tua alegria vai chegar, esse momento vai passar e vai dar certo. E procure uma igreja, procure Jesus Cristo, procure a palavra de Deus e você vai ver como isso será bom na sua vida. Quero aqui agradecer ao Bispo Frank, ele vai estar comigo ainda no podcast da quinta-feira da semana que vem. E aí a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é sobre libertação. Obrigado e aguardo você aqui então para o próximo. Até a próxima. Um abraço, Deus te abençoe. Vai lá no nosso canal Lidere, se inscreva, aperte o sininho, vai lá no nosso Instagram, Lindomar Alves, e participe conosco. Deus te abençoe. Tchau.